boas-vindas a essa devocional, fortalecidos para o dia a dia. E eu quero pedir a você que desde já curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho, expanda aí essa devocional para que a palavra do Senhor chegue a outros corações e abençoe outras vidas em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero falar sobre um tema que eu já preguei na igreja da qual eu faço parte e que Deus falou muito ao meu coração, que está lá em Oséias 4:16. Eu estou com a Bíblia aqui, eu vou ler para você e diz assim: os israelitas são rebeldes, como bezerro indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? Olha que interessante. Queridos, os israelitas estavam vivendo um momento de rebeldia. E aí o profeta Oséias, usado pelo Senhor, ele traz essa palavra, que é uma palavra que deve nos fazer refletir sobre as nossas vidas enquanto ovelhas do Senhor. Ok? Queridos, Deus ele instituiu pastores, ele escolheu homens para que pudesse cuidar da igreja dele. E a Bíblia vai fazendo referências, comparações de animais com o homem, com o povo que é do Senhor. E ele faz comparação, não é à toa que a Bíblia faz referência ao povo dele como ovelhas, ok? Porém aqui, os israelitas estavam sendo considerados como bezerros indomáveis e que não se deixavam ser apacentados, pastoreados como cordeiros na campina, serem cuidados pelo Senhor. E diante de tudo isso aqui que eu li, refleti, já ministrei, nós podemos trazer da Bíblia dois exemplos claros de quando o Senhor faz um paralelo, os exemplos de animais para se referir ao seu povo. Davi, no Salmo 23, muito conhecido, a Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Até o versículo 4. Davi foi pastor de ovelhas e ele foi um bom pastor. Davi pastoreou as ovelhas com toda a intensidade que ele tinha, o cuidado, o zelo. Só que agora, Davi está se colocando diante de Deus como essa ovelha. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O que nós entendemos com essas primeiras palavras de Davi é que Davi se coloca como ovelha diante do Senhor, diante do sumo pastor. Davi era muito bom naquilo que ele fazia. Ele já foi pastor de ovelhas. Só que ele está confiando a vida dele agora àquele que é perfeito. Aquele que é perfeito. Mais adiante, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 ao 4, a Bíblia diz assim, eu estou com minha Bíblia aqui, olha aqui, estou com minha Bíblia, vou ler para você. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Queridos, o evangelista João, ele deixa claro e ele vai fazer aqui um paralelo, isso aqui é ilustração, mostrando que aqueles que são do Senhor ouvem a sua voz
e o segue. Segue a esse Senhor. É conduzido por esse Senhor. Não é à toa que o pastor das ovelhas vai à frente. As ovelhas vão seguindo o pastor porque conhece a voz. Normalmente, quando eu faço uma reflexão, eu uso um tema e saio desenvolvendo esse tema em vários vídeos, mas hoje não. Hoje nós vamos ficar aqui porque eu queria ser muito objetivo nessa devocional. O tema dessa devocional de hoje é o quanto você se deixa ser pastoreado, cuidado por Deus. E eu não estou me referindo aqui nem ao cuidado de um pastoreio humano, porque o pastoreamento do Senhor passa pelo pastoreamento humano. Deus usa homens. Mas eu estou me referindo a um pastoreamento direto da parte de Deus, uma submissão a esse Senhor. Porque o que nós observamos é que o povo de Israel não estava deixando o Senhor pastorear as suas vidas. Então esse tema é uma pergunta para a sua vida. O quanto você tem se deixado ser pastoreado pelo Senhor? O quanto? Qual é o nível? Queridos, estamos vivendo dias de muita exposição em redes sociais. Ok, é uma ferramenta excelente. Mas muitas dessas exposições têm sido exposições externas e não internas. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Muitas pessoas não querem mais abrir suas vidas a um pastoreamento humano, porque não querem se deixar serem vistas, não querem se mostrar e preferem viver uma vida camuflada, sem receber cura, sem receber uma ação de bálsamo sobre as suas vidas, no momento em que elas abrem os seus corações a pastores humanos que estão aqui e que existem para cuidar das ovelhas que são do Senhor. Mas o texto vai nos mostrar e vai nos dizer que o povo de Israel não estava permitindo o Senhor pastoreá-los. Estavam vivendo como bezerros indomáveis. O meu concunhado, ele conhece muito, é um profissional da área, ele conhece muito essa questão de gado, de cuidado de gado, do trato do gado, do bezerro. E eu entrei em contato com ele e perguntei para ele como era um bezerro indomável. E ele me falou assim, Pitanga, que ele me chama de Pitanga. Olha só, um bezerro indomável nunca abaixa a cabeça. Nunca. A orelha está sempre em pé. Sempre em pé. Está sempre atento. Ele não descansa. Ele não deixa as pessoas se aproximarem. Está sempre estressado. E aí, ouvindo isso, eu percebo que o povo de Israel era esse tipo de bezerro indomável, que não se deixava ser cuidado, zelado por Deus, pelo Senhor. A minha pergunta para você hoje é, nessa devocional, você tem se deixado ser pastoreado pelo Senhor? Você tem sido como cordeiros na campina, cordeiros que eram dirigidos pelos pastores, conduzidos por eles, e esses pastores não os deixavam cair em nenhuma armadilha, em nenhum precipício, cuidados pelo Senhor. Lembre de Davi, o Senhor é o meu pastor, de nada me faltará, ou nada me faltará, de nada terei falta. Como você tem vivido sua vida cristã? Como um bezerro indomável? Que Deus não pode se aproximar de você? Que Deus não pode colocar o dedo na ferida da sua vida? Como você tem vivido essa vida? Você está sempre alerta, sempre se protegendo, sem deixar Deus se aproximar de você, sem você se submeter aos cuidados do Senhor? Ou você tem sido como um cordeiro apacentado nas colinas? Querido e querida irmã, precisamos avaliar as nossas vidas. Deus quer pastorear as nossas vidas. Deus usa homens também para isso. Os pastores estão aí para isso.
Mas como você tem estado diante do Senhor? Como um bezerro estressado ou como um cordeiro que é apacentado? Deus te abençoe nesse dia e que essa palavra possa impactar o seu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por este dia e agradecer ao Senhor por sua palavra. Nos ajude, Senhor, a sermos como cordeiros apacentados pelo Senhor e não como bezerros indomáveis, bezerros que vivem estressados, com a orelha em pé, atentos a todo movimento. Senhor, nos faça como cordeiros que se submete à sua voz, que conhece a sua voz, que segue ao Senhor. Quando sai do aprisco, o pastor vai à frente e as ovelhas seguem a sua voz, porque confiam no pastor. Nos ajude, Senhor, a sermos esses cordeiros e nos ajude a evitarmos um tipo de vida em que nós podemos viver sendo como bezerros indomáveis. Nos livre disso, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos seguir o bom pastor que é o Senhor. Davi já disse, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ajude, ó Deus, a sua igreja, ajude o seu filho, a sua filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe nesse dia, que essa palavra possa ter falado muito ao seu coração. Deus o abençoe e até a próxima.